Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo. A gente vai começar aí o capítulo do livro. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente começa hoje o capítulo do livro, capítulo 15, falando um pouquinho sobre o iluminismo. O iluminismo vai ser um movimento aí intelectual que vai florescer aí na França especificamente e vai eclodir aí, vai se estender por várias regiões. Vamos ver pausadamente como se deu todo esse processo iluminista. E qual o foco do iluminismo? Vamos lá, acompanhe comigo, por favor. Iluminismo, definição, conceito, movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime. Pessoal, quando a gente fala de antigo regime, que fala sobre teoria do direito divino, é aquela questão que o cara estava no poder e ele tinha poderes divinos, ele estava no poder porque Deus o constituiu para estar no poder, certo? Então a população olhava aquele líder, olhava aquele cara que estava no poder, aquele rei, mas ele não olhava apenas como poder militar. Ele olhava também como poder religioso, que aquele cara estava no poder, porque foi Deus que constituiu aquele cara para aquele lugar, para aquele cargo específico. E por isso eu preciso obedecer aquele cara, porque ele não foi constituído apenas pelos homens. Ele foi constituído pelo próprio Deus e eu preciso obedecer. Então, o movimento iluminista, ele vem para quebrar essa ideia onde as pessoas achavam que deveriam seguir e obedecer aquele líder ali por questões religiosas, porque foi o próprio Deus que colocou ele naquele lugar. Então, o iluminismo vem para quebrar, de uma vez por todas, esse pensamento e trazer novas ideias. Quando a gente fala de iluminismo, a gente fala de iluminar, trazer a razão, o pensamento crítico para essa sociedade. Vamos lá continuar. Século XVIII, marco aí, aonde acontece, especificamente na França, e depois ela começa a se expandir para outras regiões. Iluminismo, vamos para as características. Racionalismo, cientificismo, anti-absolutismo, ele não concordava com o absolutismo, controle por parte do rei, aquele controle absoluto, então também era anti-absolutista. Então nós temos outra característica que é o anticlericalismo. Nós estamos falando aí dessa questão do clero no poder, essa visão religiosa que se tinha daquela figura no poder, certo? E a outra característica, defesa das liberdades individuais. Cada indivíduo, ele tinha a sua liberdade. E essa liberdade, esse direito, ele precisava e necessitava ser garantido. Então, são esses pontos básicos que o iluminismo ele trabalhou e trabalhava nessa perspectiva aí do século XVIII. Joia, vamos lá continuar? Principais representantes, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de alguns filósofos que vão trabalhar sobre essa perspectiva iluminista. Primeiro, John Locke, precursor do iluminismo, ele que vai começar a falar de forma aberta sobre esses conceitos de razão, de crítica. Vamos lá, direitos inalienáveis, direito à vida, à liberdade e à propriedade. John Locke, ele já é conhecido de vocês na aula passada. Em filosofia, a gente já falou um pouquinho sobre ele e os direitos que ele garantia. Os governos existem para preservar os direitos. É nessa perspectiva que John Locke trabalha. Ele fala também sobre a questão do conhecimento. O homem ele vai aprender, ele vai conhecer algo, alguma coisa, através da experiência e através da razão. E a gente vai falar através do empirismo, da experiência, da prática e do racionalismo, que é a questão do pensamento crítico. Então, é nessa vertente que John Locke trabalha essa pontuação, que ele pontua a questão iluminista no século XVIII naquele contexto, certo? O homem ele tem direitos e esses direitos eles precisam ser garantidos pelo Estado, certo? Essa figura do rei. Próximo representante nós temos aí Adam Smith. Ele trabalha com a perspectiva econômica, sobre o liberalismo econômico. E ele fala aí da teoria da mão invisível. O que seria isso, pessoal? A economia é regida por leis naturais, sem a necessidade do Estado. Quando a gente fala de liberalismo econômico,
a gente está falando que essas ações relacionadas à economia, elas não podem, o Estado não pode interferir na economia. O comerciante, ele precisa ter a liberdade de fazer acontecer da forma que ele quiser. O produto é dele, ele faz da forma que ele achar melhor. Adam Smith, ele começa a pregar isso. E nessa teoria da mão invisível, ele diz, o Estado, ele vai ser, a economia vai ser estabelecida e regida pelas leis naturais, e não por um Estado. O Estado não pode interferir nas questões econômicas. E ele continua falando mais. A medida da riqueza é a divisão do trabalho. Vou repetir isso para vocês. A medida da riqueza é a divisão do trabalho. E eu coloquei do lado aí indústrias. Observe aí lá em cima, Adam Smith, ele é da Inglaterra e ele trabalha com essa perspectiva o país ele vai enriquecer? Vai, mas ele só enriquece quando há divisão do trabalho. Quando a gente fala no século XVIII, lembrem da Revolução Industrial. Então ele prega isso, que os trabalhadores eles têm que estar nas indústrias trabalhando. Essa divisão do trabalho, um fazendo uma coisa naquela indústria, o outro fazendo outra coisa, é que vai fazer com que aquela sociedade, aquele país, ele enriqueça. É através da divisão do trabalho que o país chega no patamar de riqueza, certo? Nós vamos ter um outro filósofo que vai ser contraponto das ideias aí, vai ser opositor das ideias de Adam Smith. Observem aí, lá na França nós vamos ter François, que ele vai dizer, ele vai falar sobre o regime da fisiocracia. Adam Smith fala sobre o liberalismo econômico. François fala sobre a fisiocracia e o que seria isso. Olhe lá, ele acredita e defende que a medida da riqueza é a produção agrícola. A França ela vai viver esse momento econômico, a base econômica da França é a agricultura. Então, na visão de François, a medida da riqueza vai ser a produção agrícola. O país ele vai enriquecer com base na agricultura. Já para Adam Smith, o país ele vai enriquecer se houver divisão do trabalho, certo? Continuando aí, nós vamos passar para um outro filósofo que vocês também já conhecem ele, Montesquieu. Ele trabalha com a perspectiva de divisão de poderes. Ele diz o seguinte, que se aquele rei, aquele governante tiver o poder na sua mão, ele vai se corromper. Agora, se esse poder for dividido entre aí, executivo, legislativo e judiciário, vai ser muito mais difícil ocorrer corrupções. Vai ser mais difícil esse governante se corromper, porque o poder não está concentrado na mão dele. Que seria o absolutismo, lembram? Quando a gente fala da perspectiva do absolutismo, o poder é concentrado na mão de uma pessoa só. Quando a gente divide esse poder enorme em 3 pontos diferentes, executivo, legislativo e judiciário, esse poder ele fica fragmentado, ok? Continuando aí, Montesquieu trabalha com a perspectiva também da harmonia e autonomia entre esses poderes que a gente acabou de falar, o executivo, o legislativo e o judiciário. E ele fala também sobre a submissão de todos perante a lei. Haverá a divisão do poder, só que as pessoas também elas precisam estar submetidas a essa lei. Próximo, Voltaire. Voltaire critica o clero e a intolerância. Ele defende a liberdade de expressão e ele defende a monarquia ilustrada. O que seria essa monarquia ilustrada? A gente vai ver daqui a pouco, de forma pausada, um pouquinho dessa monarquia ilustrada, mas eu já vou falar só um pouquinho. A monarquia ilustrada seria o rei e a rainha, que estão representando o povo, e o primeiro-ministro ele vai dar algumas ordenadas, que é o que a gente fala sobre despotismo esclarecido. Observem aí. Olha aí a imagem. Vamos para o conceito do que seria o despotismo esclarecido. Reis absolutistas que, influenciados pelas ideias iluministas, promovem reformas em seus países, porém sem abdicar do seu imenso poder. Por que eles introduzem esse despotismo nos seus países? Para uma tentativa de conter rebeliões internas. Observe aqui, pessoal. O despotismo esclarecido, por que ele surgiu? Veja bem, as ideias iluministas começam a soar, as pessoas,
qual é a problemática aí, o porquê essas ideias iluministas começam a pairar? Por conta do antigo regime. A teoria do direito divino dos reis. As pessoas estavam... tudo que aquele rei fazia em relação ao Estado absolutista, essa pessoa fazia. Não havia nenhuma possibilidade de pensamento por parte dessa população de reivindicar. Então, é nesse contexto, e a pessoa vivia ali oprimida, diante de tantas coisas. Qual o exemplo que eu trago para vocês hoje sobre essa perspectiva aí? A Revolução Francesa. A população estava sendo esmagada pela figura do rei, a população estava sofrendo pressões, passando fome, porque a produção agrícola naquele momento ela foi perdida por conta do inverno daquele ano. E elas foram em busca de proteção, foram em busca de auxílio ao rei. E o rei simplesmente virou as costas e não quis saber da população. Nesse contexto, com as ideias iluministas em voga, o que é que vai acontecer? A população vai iniciar um processo de revolta, que foi a Revolução Francesa, ok? Então, é nesse contexto aí que nasce o despotismo esclarecido. Os reis viram o que aconteceu lá com a França. Alguém queria passar por aquilo? A galera revolucionou a França, jogou a França de cabeça para baixo, para que seus direitos fossem garantidos, certo? Essas seriam as ideias iluministas, garantia dos direitos individuais, que não foi respeitada pelo rei absolutista que controlava tudo em suas mãos, ok? Então, é nessa perspectiva, esse exemplo que eu trouxe para vocês entenderem esse contexto. Os reis dos outros países observaram, tá, caramba, o que aconteceu com a galera lá da França? E o que é que eles fizeram? Temerosos, resolveram adotar medidas e práticas iluministas. Chamaram o cara aí, faz favor, filósofo. O que é que a gente pode fazer para melhorar aqui e tal? E aí, nasce aí a questão do despotismo esclarecido. O que é isso, pessoal? Reis que adotaram práticas iluministas nos seus governos. Por que eles fizeram isso? Para não sair do poder. Porque se eles não fizessem isso, provavelmente a galera ia começar a questionar diversas coisas, a questionar direitos. E aí é nesse contexto, é nesse ponto que nasce o despotismo esclarecido, certo? Então vamos lá acompanhar. O que é Catarina da Rússia? Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem sobre esse despotismo esclarecido. Catarina da Rússia, o que é que ela vai fazer? Abrir o ensino, a universidade, para quê? Para que o conhecimento ele fosse repassado aí para essa população, para essa comunidade. Não foi bom? Foi. O iluminismo trabalha com que perspectiva? Da razão, do pensamento, do conhecimento, acima de tudo. E aí, o que é que ela faz? Abre a universidade. Para quê? Disseminação do conhecimento. Essas pessoas vão aprender muito mais. Essas pessoas vão poder executar aquilo que elas querem, aprender diversas coisas, certo? Então, é nesse ponto que o despotismo esclarecido ele foi importante. E ele foi ótimo para esses países, que as pessoas agora puderam se utilizar desses recursos, desses meios, de uma forma tranquila, e os reis continuaram lá no poder. Bonitinhos, quietinhos, implementando algumas medidas legais, com a visão iluminista, bacana. Embora talvez não gostasse, não queria fazer isso não, mas eu tenho que fazer, porque senão o povo vai quebrar tudo, vai ser a maior quebradeira. Então, foi nesse contexto que os direitos do homem começaram a ser respeitados, certo? Nesse contexto aí. Continuando aí, qual a importância do movimento iluminista? A gente fala tanto disso, mas qual a importância de fato? Primeiro, o movimento iluminista vai ser o pensamento, vai ser a base do pensamento contemporâneo. Por quê, professora? Tudo vai começar a desenvolver de forma plena com seus direitos acontecendo por conta do iluminismo, certo? O homem ele vai saber que ele tem direitos, esses direitos eles precisam ser executados. Eu tenho direitos, eles precisam ser garantidos por essa figura. Não é porque aquele cara está no poder que ele vai fazer o que ele quer, certo? Então, o iluminismo vai ser uma corrente de pensamento, filosoficamente falando,
que vai abrir a mente das pessoas e as pessoas vão começar a exigir os seus direitos plenos nesse momento agora, certo? Próximo ponto, a importância dada à razão, a questão do pensamento crítico. Lembra que a gente fala muito disso? O pensamento crítico vai reger todo esse processo. O homem vai começar a analisar, vai começar a pensar com mais clareza e não aceitar aquilo que lhe impuseram alguma coisa e jogaram ali. Aí. Você vai fazer isso? Tome. Você vai fazer isso? Tome. Não. O pensamento iluminista, o pensamento voltado na razão, ele vai trazer essa perspectiva da luz. Por que eu tenho que fazer isso? Será que eu sou obrigada a fazer isso? Não. Certo? Próximo. O homem é encaminhado à sabedoria e o conhecimento. Lembra quando eu falei do exemplo aí de Catarina da Rússia, a questão da universidade? Eles estavam em constante aprendizado. Dentro da universidade, eles estavam aprendendo diversas coisas. Revoluções. Lembra da Revolução Francesa, que eu citei aqui? Independência dos Estados Unidos. Vai ter uma corrente aí iluminista. Né? É nesse sentido, nessa perspectiva, que o iluminismo ele vai trazer a luz para essas sociedades. Aqui no Brasil também nós vamos ter essa corrente iluminista, certo? Então, nessa perspectiva, trazer a luz, trazer a razão, a forma crítica para essas comunidades, essa civilização. Joia? Continuando aí, eu trouxe aqui um artigo, para dar um exemplo aí do Brasil. Artigo 5º da Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, vocês percebam aí que no Brasil, na nossa Constituição, nós temos princípios iluministas que regem aí a nossa convivência, nossos direitos também. Certo? Ok? E aí, nós temos uma questão que fala justamente sobre o iluminismo, que vai ser a base do pensamento no mundo contemporâneo. Vamos lá na questão? Enem 2017. Veja aí, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para o grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o que, pessoal? A gente falou aí no enunciado, ele fala sobre os direitos do homem. E depois ele começa a falar, essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano de ideias e das mentalidades, chamada aí o iluminismo. E aí ele é bem direto, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como base. Qual seria essa concepção de pensamento que ele traz no enunciado? Pensaram, analisaram, vamos lá a resposta? A alternativa é universalização do princípio da igualdade civil. A gente falou sobre, se fala muito sobre a Declaração dos Direitos do Homem. Quando a gente fala do iluminismo, a gente fala na questão da razão, na questão da crítica, mas a gente fala também na questão do direito do homem. Nós iremos buscar ir atrás dos nossos direitos nesse contexto, certo? E é nesse contexto que essa questão do Enem ela está trabalhando essa perspectiva do direito do homem, das leis, para garantir os nossos direitos nos dias atuais, certinho? E aí nós finalizamos a aula de hoje com essa atividade aí no capítulo 15,
na página 1, a primeira folha do capítulo aí do livro. A gente começa esse capítulo hoje. Na primeira página já tem umas perguntas aí relacionadas com um pequeno texto nessa página número 1. E aí nós ficamos hoje aqui finalizando essa aula sobre o iluminismo. Até a próxima. Tchau, tchau.